Vamos começar a bater um papo agora com o Dr. Kleber Francisco Alves, professor da Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, e membro da Academia Petropolitana de Letras, né? Então, o Dr. Kleber vai ter a gentileza de nos falar sobre uma coluna dele que saiu essa semana no jornal, sobre a participação pioneira e marcante das mulheres na Academia Petropolitana de Letras. Isso para terminar o mês de março, que é o mês dedicado às mulheres. Então, nós vamos aqui rememorar um pouco, através do Dr. Kleber, todas essas presenças ilustres e marcantes dessas mulheres que muitas pessoas não sabem o valor que tiveram e o que elas deixaram de legado na Academia Petropolitana de Letras. Então, doutor Kleber, a palavra está com o senhor. Somos todos ouvidos. Muito bem. É uma alegria voltar aqui ao seu programa. Espero que os telespectadores não fiquem cansados, né? Mas de jeito nenhum. É uma satisfação bater esse papo aqui com a Ana Maria Rates, especialmente nesse mês dedicado às mulheres, o mês de março, como ela já adiantou. E, como ela disse, né, essa coluna foi publicada, esse texto foi publicado na coluna da Academia Petropolitana de Letras, que é quinzenal no Diário de Petrópolis, e, tal como da outra vez que eu estive aqui no programa, né, esses textos se inserem numa série de resgates históricos que nós estamos fazendo, a pedido do nosso presidente Leandro Garcia, da Academia. Eu estou, pelo menos uma vez por mês, escrevendo colunas, resgatando personagens, figuras históricas. Já fizemos em janeiro e fevereiro o resgate dos políticos, né, que participaram da Academia, e achei muito oportuno que a coluna desse mês de março fosse para resgatar a participação feminina, né? E uma questão que eu destaco lá na Academia, Ana, que eu acho que deve ser motivo de um grande orgulho para Petrópolis, é exatamente esse pioneirismo da nossa Academia, que completa 100 anos neste ano de 2022, na abertura à participação da figura feminina, o que é absolutamente inédito, considerando o contexto do movimento literário cultural brasileiro, né? Há um texto publicado em 1971, né? Você estava lá, era a primeira-dama nesse ano, eu imagino, mais ou menos nessa época, aqui em Petrópolis, nessa revista da Academia, de autoria do nosso decano, o professor Joaquim Eloy, e o título do texto dele lá era A Associação Petropolitana de Ciências e Letras e o Brado Feminista. Então, ele, que é filho de um dos fundadores da Academia, fez um belíssimo texto aqui analisando esse pioneirismo de a nossa Academia, já em 1922, na época ela ainda se chamava Associação de Ciências e Letras, o nome mudou só em 1929, como eu vou explicar melhor, graças à direta intervenção de uma mulher, e já em 1922, em agosto de 22, quando foi fundada essa associação, que é a própria Academia de Letras, só mudou de nome, mas é a mesma entidade, embora na primeira reunião, em 3 de agosto, não haja registro de ter a presença de nenhuma mulher no grupo que se reuniu para lançar a base e a fundação, eles, nesse dia, abriram um edital, publicaram, para quem quisesse se inscrever para tornar-se fundador ainda da Academia, deram um prazo. E logo no dia 23 de agosto, 2 mulheres foram por eles admitidas como participantes daquela associação, que foi a senhorita Fausta Gouveia, que era uma professora de uma tradicional família aqui de Petrópolis, família Gouveia, e uma senhorita chamada Cecília de Vasconcelos, que era conhecida no meio artístico, no meio literário, como Mademoiselle Chrysanthème, era o nome artístico dela, né? E é interessante que na sessão solene de setembro de 1922, portanto, um mês depois da sessão inaugural de fundação, houve participação também de uma mulher, Hilda de Oliveira, na sessão, declamando, participando ativamente, né? E aí aconteceu que, no dia 12 de outubro de 1922,
houve uma outra sessão, as sessões eram mensais, com uma participação bastante ativa exatamente da dona Fausta, na época, a senhorita Fausta Gouveia, né? Isso foi noticiado no jornal de 15 de outubro de 1922. E qual não é a surpresa, Ana, que logo depois começou a surgir um tititi na cidade de Petrópolis, que aquilo era um absurdo de terem permitido que uma mulher estivesse participando daquela reunião, né? E isso deu muito burburinho ao ponto de o senhor Joaquim Gomes dos Santos, que é o pai do Joaquim Eloy, e que foi um dos fundadores, ter escrito um longo artigo na Tribuna de Petrópolis, naquela semana, né, logo naquela semana imediata ao 12 de outubro, em que ele diz exatamente costumes da nossa terra, e ele comenta muito criticamente essa postura de preconceito e dizendo que a academia, a nova associação que nascia, estava, sim, aberta à participação feminina, né? Eu vou ler um trechinho aqui, né, em que do artigo que ele publicou na Tribuna de Petrópolis em 1922, há 100 anos, portanto, né? Ele diz assim: se uma senhora ou senhorita destacar-se mais um pouco do comum e começar a versejar, dizer uma ou outra conferência, mostrar a sua cultura, o seu talento, ai, meu Deus, pobrezinha, não terá mais um minuto de sossego, porque as outras encarregar-se-ão de retalhar-lhe a pele, como retalham um pedaço de fazenda, e as de língua mais viperina não param aí, e descem até a reputação. Então, veja, havia uma preocupação de considerar que a mulher, por ter participado de uma sessão literária, declamado poesias, proferido uma conferência, estaria mal falada na cidade, né? Então, ele diz ainda no texto dele, em Petrópolis, 1922, há 100 anos, existem também muitas poetisas, literatas, mas não podem aparecer, são forçadas a viver na obscuridade. E só de quando em vez deixam escapar muito a furto um raio de seu talento, e tímidas recolhem-se logo, receiosas de aquele vislumbre possa lhes causar algum dano, né? Então, ele diz que a academia estaria, sim, aberta à participação feminina. E logo 2 meses depois, a irmã da Fausta, as duas irmãs da Fausta Gouveia, dona Germana Gouveia e dona Francisca Gouveia, também começaram a participar das sessões literárias, sendo que a dona Germana Gouveia acabou se tornando membro efetivo por décadas, até o seu falecimento em 1977. Eu não sei se você, na sua memória, provavelmente você terá conhecido a dona Germana Gouveia, que foi diretora do Colégio Estadual Dom Pedro II, na época, o Grupo Escolar Pedro II, que é o antecessor do CENIP, e ela, então, teve uma presença destacada no mundo da educação por décadas e foi uma membro ativa da nossa academia, inclusive compondo diretorias. E, desculpa me alongar, mas eu acho que é para só terminar o raciocínio, esse pioneirismo precisa ser destacado porque, na nossa congênere de âmbito nacional, que é a Academia Brasileira de Letras, que foi fundada antes da nossa academia, mais de 30 anos, quase 30 anos antes da nossa academia, não era permitida a participação de mulheres, havia uma interpretação do estatuto de que só pessoas do gênero masculino poderiam se candidatar e ser admitidas. Esse tabu só veio a ser quebrado em 1977, Ana. Portanto, a nossa academia, em 1922, estava à frente do seu tempo. Em 1930, houve uma inscrição para a Academia Brasileira de Letras, quando a nossa já tinha 8 anos, da senhora Amélia Bevilacqua. Me parece que é esse o nome, Amélia Bevilacqua. Deixa eu ver aqui se eu confundi o nome dela. Não, mas é isso mesmo. Amélia Bevilacqua, que era esposa, você que é jurista também, era esposa do grande Clóvis de Bevilacqua, que foi o escritor que elaborou o nosso Código Civil. Então, era uma figura de projeção no Brasil. E a Amélia Bevilacqua, esposa do Clóvis, que era membro da Academia Brasileira, portanto, não era uma mulher assim considerada mal falada ou desrespeitada, era esposa de um membro da Academia, teve a sua inscrição negada apenas por ser mulher. Não pôde sequer concorrer à eleição.
Mas que discriminação gravíssima, né? E aí, fazendo um gancho, uma segunda figura que eu trato na coluna de hoje é a Maria Eugênia Celso, que foi uma grande líder feminista ao longo dos anos 20 e 30, lutando pelo voto feminino. Ela se destacou no Brasil. A Maria Eugênia Celso morou em Petrópolis desde criança, era filha do famoso Conde de Afonso Celso, um grande professor intelectual que foi membro da Academia Brasileira de Letras, e neta do Visconde de Ouro Preto, que tinha sido, inclusive, presidente do Gabinete de Ministros no período imperial. Então, ela teve uma educação refinadíssima e foi uma líder feminista na década de 30. E ela já era escritora, e nesse momento que a Amélia Bevilacqua foi rejeitada na ABL, ela era membro da nossa Academia de Petrópolis, já, e os jornais chegaram a noticiar que ela poderia ser uma candidata a ser membro da Academia Brasileira de Letras. Eu não sabia dessa sufragista de Petrópolis, né? Eu não sabia. Pois é, a Maria Eugênia Celso, ela lutou junto com a Berta Lutz, que é famosa, né? Ficou mais famosa. A Maria Eugênia Celso foi funcionária do Ministério da Educação e chegou a trabalhar no Museu Imperial logo da época da fundação, em 1940. E ela foi membro da nossa academia nos anos 30 até os anos 20, 30, 40. Né? Então, é uma figura de projeção. Ela chegou a desempenhar funções nomeadas pelo governo brasileiro, por exemplo, na biografia dela que eu pesquisei aqui, e que foi escrita por uma confreira nossa, que é Ivone Sol, atual membro da academia, num trabalho que vai ser publicado num livro coordenado, organizado pelo professor Paulo César dos Santos, também nosso acadêmico, Tributo aos Acadêmicos de Ontem. A Ivone Sol resgatou, né, a memória da Maria Eugênia Celso, que eu nunca tinha ouvido falar também, é uma figura que é conhecida. Né? E aí ela foi, por exemplo, nomeada por Getúlio Vargas para representar o país no segundo Congresso Internacional Feminino em 1931, depois chefiou a delegação brasileira à Conferência de Paris, participou de delegações na Unesco e de comissão de intercâmbio com o Uruguai, ou seja, era uma figura ativista, chegou a se casar e ter filhos, né? Ela que casou tarde para a época, casou com 31 anos, o que não era nada comum naquele momento. Uma solteirona. Era uma solteirona e que não pensava em não casar, mas acabou encontrando uma pessoa que compreendia e que não restringia a sua liderança, a sua presença no mundo cultural. Né? Ela é autora de mais de uma dezena de livros. O primeiro foi em 1920 e o último foi em 1955. Escreveu 3 peças de teatro, ou seja, era uma figura, realmente uma locomotiva da vida cultural e foi membro da nossa Academia Petropolitana na primeira fase, lá nas primeiras décadas. Né? Agora, eu acho que o grande destaque que a gente precisa fazer, falando de história, depois a gente fala um pouquinho do presente, é a figura da Nair de Tefé. Perfeito. Né? Quem foi Nair de Tefé? Nair de Tefé, Hermes da Fonseca, como nome de casado depois. Né? A Nair de Tefé era filha do famoso Barão de Tefé, que era um militar que lutou na Guerra do Paraguai e que depois exerceu cargos diplomáticos, então teve uma educação esmerada, e ainda jovem, com seus 20 e poucos anos, interessante que um pai de origem militar não restringia a sua expressão, ela começou a desenhar caricaturas, e é considerada a mais famosa caricaturista brasileira. Ela inaugurou a arte da caricatura no Brasil. Os trabalhos dela foram publicados nos principais órgãos de imprensa pelo país afora e até fora do país. Né? E ela também era cantora, era atriz, escrevia peças de teatro. Então, também acabou se tornando quase uma solteirona, né? Ou seja, com 26 anos era solteira ainda, até que ela, exatamente por frequentar os círculos, né, do poder, da elite cultural e também política do país, o presidente da República, Hermes da Fonseca, tinha acabado de enviuvar no final de 1913, e ele já era mais idoso que ela, tinha quase o dobro da idade dela, mas era um homem ainda, né, assim, bastante vivo, bastante ativo, e no exercício da presidência da República, e ele se encantou pela Nair de Tefé,
aqui em Petrópolis, cavalgando com ela, e ele, como presidente, frequentando o Palácio Rio Negro, né, obviamente. Que coisa, que vida boa naquele tempo. Bom, né? Então, ele acabou se enamorando dela e se aproximando e pedindo em casamento, quase que timidamente, porque sabia que era uma mulher avançada, progressista, né? E ele também um militar, já era um marechal do Exército, presidente da República, e acabou pedindo em casamento, e ela disse que queria um tempo para pensar, alguns meses, mas uma semana depois se decidiu e disse, quero casar com ele. E o casamento, Ana, foi feito no Palácio Rio Negro. É o único presidente da República da história que se casou, embora já viúvo, mas foi um casamento, ela era o primeiro casamento, casou de noiva, com tudo que tinha direito, com o arcebispo, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, que presidiu a cerimônia com pompas e circunstâncias, e a Anaíde Tevez casou-se, então, com o Hermes da Fonseca, mas o Hermes da Fonseca morreu em 1923, ela durou 10 anos esse casamento. E a Nair era muito ativa e morava em Petrópolis, depois do que enviuvou, sobretudo, fixou residência permanente em Petrópolis, ali na Rua Silva Jardim, e a academia tinha acabado de ser fundada em 22, quando ela enviuvou em 23, e ela aqui, como viúva, começou a participar das atividades da cidade, encenando peças de teatro, até para arrecadar fundos para ajudar na construção da catedral, da época da Matriz e tal, e era uma figura de projeção nacional, tinha sido primeira-dama do país. Com certeza. Era uma caricaturista consagrada, e acabou sendo convidada a se tornar membro da nossa academia, exatamente pelo contexto que eu falei um pouco antes, a nossa academia, desde o início, sempre acolheu bem as mulheres, e ela, então, foi eleita em 1928, me parece, em 1927 ela foi eleita membro da academia. 5 anos a academia tinha apenas. Em 28, no ano seguinte, eles a elegeram presidente da academia. Então, acho que fantástico, esse é o segundo quebra ponto. De padrões, né? Total, Ana. Não apenas admitir presidente, como nós temos esse pioneirismo. A primeira mulher do Brasil a presidir uma academia de letras foi na Academia de Letras de Petrópolis, exatamente a Anaíde Tefé. Ela foi eleita em 1928 presidente, reeleita em 29, reeleita em 30, ou seja, ela por 4 anos exerceu a presidência, e foi na presidência dela que ela propôs aos acadêmicos de mudar o nome da associação e virar a Academia Petropolitana de Letras. Nós que somos petropolitanos, caminhando pela cidade, talvez, se prestarmos atenção, vamos ver que em alguns monumentos históricos existe uma placa de bronze que foi afixada para marcar aqueles monumentos. Destaco, por exemplo, a Casa da Princesa Isabel. Quem estiver caminhando pela Keller e prestar atenção, junto àquele portão da Avenida Keller, tem uma placa lá. Essa placa foi afixada na presidência da Anaíde Tefé, em 1930, mais ou menos, a casa de Rui Barbosa, ou seja, vários monumentos de figuras ilustres que moraram em Petrópolis, foi na gestão profícua dela como presidente da academia que ela mandou afixar essas placas registrando essas figuras. E isso nós temos como nosso, né? Quer dizer, foi na nossa academia petropolitana, né, que se deu um fato tão expressivo como esse, de quebra de padrões, uma mulher chegar, mesmo sendo a Anaíde Tefé, com todo o histórico diferenciado que ela tinha, né? Mas ela chegar à presidência da academia, presidência para a mulher naquela época era uma coisa impossível, né? Que coisa muito, muito marcante e relevante, no sentido de um avanço, né, protagônico das mulheres já naquela época. Muito bom. Eu queria falar só, complementar que, ao longo, então, da história, várias outras mulheres, né, eu quis pôr atenção nessas, porque realmente foram pioneiras, mas nós tivemos a Mariná de Moraes Sarmento, a Hebe Machado Brasil, você deve ter conhecido a Mariná também. Conheci, né? Todas as duas. Nós tivemos 2 mulheres, novamente, como presidentes, embora já no século XXI, demorou até o século XXI, que foram a Cristiane Michelin, que é também uma escritora aqui atual, e a Carmen Felicetti, foram presidentes, e atualmente nós temos quase 1/3 dos membros da academia são mulheres. A Andréia Pachá, desembargadora Andréia Pachá, a Andréia Lopes Garcia, que é jornalista, a própria Carmen Felicetti, a jovenzinha Carolina de Freitas, que acabou de ser eleita a mais jovem a ser membro,
a Cristiane Benayon Miquelin, que eu já falei, a Ivone Sol, a Kátia Chalita Matar, que foi presidente da nossa instituição Centro de Cultura, a Luciana Pereira dos Santos, que acabou de ser eleita também, a Maria de Fátima Argon, que foi presidente do Instituto Histórico, também uma liderança na vida cultural, a professora Maria Isabel de Saerpe, que é a diretora da Faculdade de Medicina, da tradicional família Saerpe, e a professora Marilena Barreiro Salazar, também são as atuais membros da academia. Eu não podia deixar de fazer menção às atuais. Que beleza o senhor falar toda essa gama de mulheres que tiveram esse espaço e essa predominância, né, intelectual e literária naquele tempo e até agora, né, e que muita gente desconhece, mesmo essas de hoje, que fizeram parte ou fazem parte hoje, né? Eu conheço, inclusive a Carolina, acho que foi uma aquisição fantástica, porque ela é uma joia de pessoa e um encanto, né, escrevendo, mas eu acho que muita gente desconhece, né? Então, foi muito interessante essa sua coluna, levantando todos esses nomes. Que Perfeito. Coisa boa que a gente tem o senhor. E qual vai ser o próximo assunto? Pois é, vamos falar sobre jornalistas na Academia Petropolitana de Letras, que o mês de abril é dedicado aos jornalistas, o Dia do Jornalista ocorre em abril, temos muitos assuntos então, até dezembro. Todo mês nós vamos contar com o senhor aqui, tá bom? Sei se vou ficar xarope. Roubando um pouquinho do seu tempo e ilustrando muito o meu programa, tá bom? Fico às horas. Muito obrigada, doutor Kleber, muito obrigada. Vou ler para vocês, espero que eu saiba ler, né? Um poema que foi feito por K.O. Meara durante a epidemia da peste do ano de 1800 e que eu acho que é muito pertinente ao que nós estamos vivendo agora. Ele foi escrito há 2 séculos e tem exatamente a cara daquilo que nós estamos vivendo. Então, eu vou tentar ler para vocês. Vamos ver. Quando a tempestade passar e as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados, só por estarmos vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí, nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e, de uma vez, aprenderemos tudo o que não aprendemos ainda. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido. Seremos todos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágil somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta daquele velho que pedia esmola, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado. Mas você nunca perguntou o nome dele, porque estava sempre com pressa. E tudo será um milagre, e tudo será um legado, e a vida que ganhamos será respeitada. E quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores como você nos sonhou.
Nós vamos começar agora uma entrevista muito oportuna e muito atual, e que eu acho que vai servir para todo mundo. Para mim, vai servir 100%. São dicas básicas para se transformar o seu Instagram em um Instagram profissional. Então, eu vou conversar com a Ive Marques, que é empreendedora e consultora de imagem pessoal e profissional, e é pedagoga pós-graduada em novas técnicas, novas tecnologias, desculpe, olha só que coisa fantástica. Tão moderno tudo isso, não é? Uma pessoa que tem todas essas atribuições. E a Michele Platz, que é empreendedora, advogada e estrategista. Olha como é que as coisas hoje funcionam, como é que a gente ia pensar numa rede social precisando de uma estrategista. Olha que legal. Então, eu vou passar a palavra para as duas, vamos ver o que elas têm a nos contar, nos ensinar, dando dicas para instigar a nossa curiosidade, para depois aprofundar o assunto, né? Muito obrigada, eu estou felicíssima com essa presença de vocês aqui, tão atual, tão moderna, tão jovem, tá? O prazer é todo nosso, estou muito agradecida pelo convite, estamos muito honradas por estarmos aqui falando e contribuindo aqui para esse momento de troca, de aprendizado também, que a gente aprende muito umas com as outras, né? Eu sou professora, trabalho na área de educação, né? Trabalhei durante muitos anos e eu acredito muito nesse universo tecnológico, que eu via desde os pequenos lá, com a facilidade que eles têm lá, usando os dedinhos, né? Caminhando esse processo todo tecnológico para eles, eles já nasceram nessa geração. E para nós foi um aprendizado que nós construímos, mas a gente deve cada dia mais se permitir conhecer esse universo novo, né? E eu, como consultora de imagem, o meu trabalho é muito focado na pessoa, na autoestima, em focar realmente quem a gente é, para a gente expressar isso através do vestir. E só quando a gente fala em relação à imagem pessoal, a gente não deve falar só de imagem, né? O que você está vendo, porque nós somos um somatório disso tudo. A nossa imagem, ela tem que ser a mesma, não adianta você querer transmitir uma coisa na rede social que não é uma coisa verdadeira, que não seja realmente você. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque senão as coisas elas não fluem. Então, é bem por aí de você ter consciência das cores que você está usando. Não sei se você sabe, mas todos nós temos cores que nos favorecem. A gente pode usar essas cores ao nosso favor também, inclusive lá nas redes sociais, porque as cores elas passam mensagens, elas transmitem mensagens por si. Então, tudo isso você pode pensar em alinhar de acordo com a sua imagem e os seus objetivos de imagem também, que são muito importantes. O formato da fonte que você usa, são vários elementos que fazem diferença e é um contexto, né, um somatório disso tudo. Então, às vezes a gente não faz ideia da importância, às vezes, da fonte, da letra que você está usando, ou até mesmo das cores, mas ali por si já transmite uma mensagem. Né? E quando eu falo de imagem pessoal também, eu falo que a gente tem que também pensar muito no autocuidado, a gente se cuidar, porque quando a gente está bem, a gente vai transmitir isso através da rede social, você vai conseguir mostrar para os outros como você está. Então, assim, essa ascensão da rede social, essa coisa do empreendedorismo, é uma coisa que, no dia a dia, ela é muito inovadora, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar muito com verdade, né? Por isso que eu falo, eu acho isso muito importante. Porque não adianta você querer mostrar uma coisa que você não está vivendo. A Michele, ela vai falar para vocês um pouquinho sobre a parte de estratégia, ela tem um know-how muito bom. E, assim, a Michele, ela foi minha cliente, nós nos conhecemos, e, assim, embrionariamente surgiu esse projeto, que a gente acredita que, nos dando as mãos, uma ajudando as outras, a gente consegue trilhar caminhos muito grandes e ajudar outras mulheres também, que às vezes estão ali naquela inércia, naquela sua zona de conforto, aquela insegurança, mas é possível a gente dar um passo e tentar experimentar coisas novas, né? Sair verdadeiramente da nossa zona de conforto, porque às vezes, a gente para e fica meio aprisionado, mas é possível sim, as redes sociais, elas estão crescendo, tem uma gama de possibilidades, está sempre mudando as coisas da rede social. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que essa semana
o Instagram, que é uma rede social muito usada, antigamente ela era usada muito para foto, para compartilhamento de fotos, hoje não, ela é totalmente, é um veículo é o nosso jornal hoje, né? Porque a gente está ali e as pessoas estão trocando informações, então é um veículo que cresceu muito, né? É uma mídia que cresceu muito e ela está sempre se atualizando, e hoje as pessoas, elas se conectam com isso, com o vídeo, as pessoas se conectam com pessoas, então isso é muito, muito importante. Às vezes você tem os objetivos, mas como será a leitura que o outro está fazendo de você? Então isso é muito importante também, a gente ter essa leitura em relação a isso, porque às vezes a gente usa uma peça de roupa e aquilo para você tem uma mensagem, mas a leitura que o outro faz pode ser diferente. Então, quando você conhece e tem isso estrategicamente e com objetivos, tudo fica muito mais claro. E aí, Michele? Tudo bem? Tudo bem. Então, na verdade, o que acontece, né? A gente já vem usando o Instagram, né, o Facebook, outras mídias, né? E normalmente a gente usa isso como uma coisa entre amigos, familiares, mas, na verdade, a tendência sempre foi essa comercialização, né? Você levar a sua marca, o seu negócio, né, para um público maior, atingindo, né, um público maior. E com a pandemia, na verdade, o que aconteceu foi antecipado esse movimento, né? Aconteceu tudo mais rápido porque as pessoas tiveram essa necessidade, muitas lojas fechadas, escritórios fechados, então houve esse boom, né, que as pessoas foram em busca da internet para poder estar vendendo, entregando seu serviço e tudo mais. Então, assim, na verdade, já era uma tendência. Hoje a gente precisa entender que, infelizmente ou felizmente, né, para o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, enfim, existe uma exposição maior, uma necessidade de se expor enquanto pessoa física, porque tem sempre alguém atrás de uma marca, né? Enquanto empreendedor, a gente sabe que a vida do empreendedor, dos pequenos comerciários, ele tem uma... Como é que eu vou colocar isso? Uma necessidade, às vezes, muito maior de estar ali na frente produzindo e estar cuidando das finanças e tudo mais. Então, a gente cria, na verdade, uma necessidade dessa estratégia para que você consiga atingir metas e objetivos e alcance, né, o teu cliente. Então, hoje, a ideia desse projeto, na verdade, que, né, nos fez começar a trabalharmos juntos nessa ideia, era direcionar principalmente para o público feminino, que tem essa necessidade, seja porque, né, veio da pandemia e perdeu seu emprego e não sabe por onde começar. Então, a gente fez isso de uma maneira que eles pudessem encontrar um canal onde encontrar dicas, onde ter auxílio, para saber como começar um negócio, como escolher uma cor para determinado tipo de negócio, qual é a melhor estratégia para se usar. Por exemplo, na semana passada, a gente teve uma entrevista com, né, o head do Instagram, ele deu uma entrevista explicando que o Instagram não é mais uma rede social de fotos, que, na verdade, agora são vídeos. Então, o Instagram, ele vai entregar mais o vídeo, né? E a gente vem acompanhando esse movimento de entrega orgânica, né? Como está sendo feitos os anúncios, e a gente já percebeu essa alteração, essa mudança de tendência, a gente já entendeu que quem produz mais vídeo, por exemplo, consegue alcançar uma audiência maior, consegue que a entrega do seu produto chegue até, né, o seu cliente de uma forma mais rápida ou num número maior. Então, a gente cria estratégias para que isso seja feito de uma forma orgânica, uma forma responsável, e que a pessoa consiga atingir o público dela, né? Porque as pessoas tendem muito a ver, por exemplo, o número de seguidores, né? E eu costumo dizer que isso é uma métrica de vaidade, né? Porque tem um número ali, mas às vezes aquele não é o teu público, às vezes são pessoas que não seguem você porque consomem o seu serviço, o seu produto. Então, a gente trabalha estratégias, na verdade, para alcançar um determinado público, né? Independente do seu nicho. Falem verbalmente um contato de vocês e como é que esse projeto de vocês funciona a nível de custo, vamos dizer. É um projeto, é cada aula ou é uma consultoria? Como é que é? Explica mais ou menos como é que funciona, assim... praticamente, entendeu? No bolsinho de cada um, vamos dizer.
Entendi. O projeto ele não tem custo, tá? A pessoa que se interessar, ela pode acessar o nosso Instagram, a gente coloca diariamente dicas lá de forma gratuita, não tem qualquer custo. E se a pessoa quiser daí achar que aquela dica pode se aprofundar um pouco mais, ela pode entrar em contato com a gente e aí a gente vai fazer, né, um trabalho em conformidade com a necessidade de cada um. Porque o nosso trabalho ele é muito individualizado. A gente preza muito a necessidade que o cliente tem. O que ele precisa? Qual a lacuna que ele precisa ser preenchido? O projeto é o empreenda.si, S-I. Né? E aí eu tenho o meu pessoal, que é o Michele, com 2 L's, no final, Platts, MKT, e a Ive tem o dela pessoal também. Que é o Ive com Y, Ive Marques. Então, é só entrar lá, bota o Y na frente que vai achar rapidinho. E eu tenho certeza que qualquer um que meninas. entrar vai achar alguma dica, alguma coisa que possa contribuir para a pessoa aí subir, caminhar. Eu vou procurar. No digital. Vou procurar vocês lá, tá bom? Seja bem-vinda. Desejo para vocês todo sucesso. É muito importante, muito interessante. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Todo Obrigada. sucesso. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Obrigada Prazer pela muito grande oportunidade. meu. Vamos conversar agora com a Ildete Pereira de Mello, que é feminista, militante, é economista, professora de economia na universidade e fala principalmente de economia feminina, que é uma coisa extraordinária. Mas eu vou conversar com ela hoje sobre outra coisa. Eu queria conversar com a Ildete para ela fazer para nós um link entre o 8 de março e como é que surgiu o 8 de março e o voto feminino, feminista ou feminino do Brasil, que está completando também 90 anos. Foi agora no dia 24 de fevereiro, não é? Que completou 90 anos. Então, eu quero passar a palavra para a Ildete. Ildete, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. A palavra está com você. Você tem pouco tempo, mas eu quero que você faça esse link para nos ensinar como é que foi essa história. Tá bom? Um beijo grande. Muito obrigada, Ana Maria Hatz, pelo convite de falar para vocês de Petrópolis. Mas para mim é uma honra muito grande estar participando desse programa com a Ana Maria Hatz, que foi uma mulher extremamente importante na luta pela Constituinte, para escrever uma nova Carta Federal Brasileira, o segundo pacto social que o Brasil conhece, em Brasília, em outubro de 1988. Então, eu saúdo Ana Maria Hatz, como eu estava lá, eu era do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e a Ana honrou o voto de vocês, petropolitanos. Tá? Podem ter certeza. Tá? Bom, a nossa discussão, quer dizer, o 8 de março, ele é uma data muito significativa na história das mulheres do mundo, porque o 8 de março ele tem um significado de lutas por melhores condições de trabalho. Então, você tem a luta das mulheres operárias do século XIX, que já enchia os chãos de fábrica da Europa, das Américas, dos Estados Unidos e também do Brasil, porque também você tinha as fábricas. Petrópolis, por exemplo, é um exemplo de fábricas do século XIX, entendeu? Nós temos histórias para contar. E as jornadas de trabalho eram longuíssimas, 12, 16 horas, as mulheres pariam em chão de fábrica, tudo esses horrores todos, além dos desastres que aconteceram. Então, em 1910, numa reunião de mulheres socialistas, em Copenhague, as mulheres alemãs, russas, francesas, inglesas organizaram esse congresso e elas escolheram o 8 de março, porque o 8 de março também estava preso, ele tinha um significado, porque um ano antes, nos Estados Unidos, tinha havido uma grande greve das mulheres costureiras,
do setor de vestuário, e o local, a fábrica, pegou fogo. Não é aquele incêndio de 1857, não, é um outro incêndio em 1908. Então, esse caldeirão de tensões com relação a salários, com relação às questões da proteção à maternidade, tudo isso levou. Você tinha um movimento para mudar as condições de trabalho dos operários, que levou as mulheres socialistas europeias e americanas a consagrar aquela data no qual tinha havido o incêndio, tinha havido a revolta das mulheres em Nova York, para decretar que aquele dia era um Dia Internacional da Mulher. Mas ele estava junto, porque estas mesmas mulheres sindicalistas, elas também sabiam que as mulheres tinham que ter cidadania, as mulheres tinham que votar e ser votada, porque o voto popular, o voto das pessoas, ele já existia desde 1830 na Europa, na França, na Inglaterra um pouquinho depois, mas é também nesse momento, mas só quem votava era homem, nos Estados Unidos. Então, no Brasil também. Você pensa que no Império não tinha eleições? Tinha, sim. Só que o alistamento era, o homem, para se alistar, ele precisava ter uma certa renda. Era uma renda baixinha, porque a gente tinha uma massa de mais de 1 milhão, 1.300.000 de homens eleitores, mas as mulheres não votavam. Então, mas já tinha um Estado mercantil, a sociedade capitalista que se forjava, e as mulheres não votavam. Não votar, você precisa, é o primeiro direito que as pessoas têm, é votar e ser votada, porque numa sociedade democrática, as eleições definem quem vai governar o Estado nos próximos anos. Então, portanto, esse 8 de março é muito importante, porque ele lembra duas lutas por uma vida melhor e a luta pela cidadania. As feministas do começo do século XX, elas sabiam disso, as operárias e as mulheres das classes médias e mais que intelectuais conjugavam as duas coisas. Então, o 8 de março é o símbolo da luta por melhores condições de trabalho, por salário igual para trabalho igual, por uma jornada de trabalho, mas também pelo direito de votar e ser votada. No Brasil, as coisas chegam mais devagar. Então, as lutas operárias também aqui foram acesas. O Congresso Operário de 1903 já colocava as questões das mulheres, da proteção à maternidade, na agenda, mas a cidadania ainda estava, mas também, numa outra vertente, as mulheres, entre 1910 e 1919, também, sobretudo mulheres de classe média, que já educadas, iniciaram uma luta, uma jornada pelo direito de votar e ser votada. Porque quando houve a proclamação da República, as mulheres acreditaram, um grupo de mulheres do Brasil, não só foi no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro foi muito efervescente, acreditou que podia votar, porque no Império, o Império tinha as eleições restritas. Quer dizer, você aboliu a escravidão, a lei que aboliu a escravidão é de 88, e o Império não se sustentou, porque o Império brasileiro estava cravado na escravidão. Entendeu? Mesmo tendo sido a princesa petropolitana que assinou a Lei Áurea, ela perdeu a coroa, porque os proprietários de terra fluminense, baianos, eram contra. Os paulistas já sabiam que a escravidão não ia levar a nada, que tinha que mudar. Então, há uma contradição, mas a República nasce torta. A República nasce com esse pé
dos proprietários de terra fluminense, dos paulistas, numa espécie de aliança que até hoje o Brasil mantém. É uma aliança conservadora, baseada na estrutura fundiária do país, que ela ainda não está desmanchada. Essa aliança que construiu a República. Então, o que foi que aconteceu? Apesar de ter um conjunto de deputados que defendia o voto, que os homens, tem homens sempre ilustrados, que defendiam o voto, mas eles não perderam. E prevaleceu, como sempre no Brasil, uma ambiguidade, porque redigiu-se o artigo dizendo o seguinte: os eleitores maiores de 21 anos, que sabem ler e escrever, aqui já começa um item, parece que analfabeto não paga imposto, tem direito de votar e ser votado. Aí o que foi que aconteceu? O ministro da Justiça leu que os eleitores são os homens. Por isso, minhas ouvintes e ouvintes, não se pode confiar. O português, o feminino, tem que ser explicitado. As eleitoras, os eleitores. Porque foi assim que nós levamos na cabeça em 1891, na primeira Constituição Republicana. Isso deu um forró-bodó, porque, dependendo do juiz, olha como o Brasil é plácido e conservador. Ele faz o quê? Dependendo do juiz, o juiz dava, dizia que a mulher se inscrevia, que ela podia votar. Aí, o que acontecia? Enviava para o Ministério da Justiça, que enviava para o Senado, e o Senado dizia não. O Senado Federal dizia não e anulava todos os registros. Isso durou todo esse período da primeira, que a gente chama da primeira República. E as idas e vindas. Em todos os estados a gente tem mulheres que tentaram, Minas Gerais, todos, mulheres tentaram se inscrever, algumas conseguiam, outras não. Dependia sempre do juiz. Né? O juiz manda. Ora, o que foi que aconteceu? As mulheres perceberam que tinham que ir à luta. Então, em 1910, as mulheres organizaram um partido republicano feminino. Uma professora do Rio de Janeiro, chamada Leolinda Daltro, fez, inclusive, ela se candidatou a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Naquela época não se chamava prefeita, se chamava Alcaida, a Leolinda. Inclusive, tem fotos no jornal O Globo de uma passeata que as mulheres desceram a Rio Branco, fazendo campanha para Leolinda, que nem estava registrada, porque o partido não era. Ele tinha sido homologado pela Justiça. Olha como o Brasil é matreiro, né? Maneiroso. Não ensinem que não. Por isso que precisa ter cuidado. A gente quer, tudo assinado, bonitinho. Ora, isso tudo começou a empolgar as mulheres que sabia ler e escrever, porque isso já é uma restrição. Ter eleições com as pessoas só que sabiam ler e escrever, porque no Império não era ler e escrever. Até a Reforma Saraiva, em 1883, o voto era você tinha uma renda anual e você declarava e você era eleitor. O homem era eleitor. Com a Lei Saraiva, que o Brasil passou a copiar, porque o Brasil adora copiar o figurino europeu, das pessoas que sabiam ler e escrever. Mas só que isso era uma realidade do continente europeu, que não era uma realidade do Brasil, porque se existe uma coisa que o Estado brasileiro nunca se preocupou, foi com a educação, tá, gente? A educação, ela entrou numa pauta mais séria agora, no final do século XX, no governo dos anos 90, do Fernando Henrique Cardoso e do governo Lula, que aí você expandiu a educação para o país inteiro e você praticamente deixou o nicho de pessoas analfabetas muito pequeno das pessoas velhas. Então, isso é preciso saber como é que as coisas andam nesse nosso
nosso país, né? Ora, as feministas, então, foram para a rua com braveza e criaram uma Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E é a Federação pelo Progresso Feminino que aconteceu em todos os estados. Em todos os estados tinha grupos de mulheres organizadas, pequenininho ou maiorzinho, dependendo, organizadas, lutando ao longo de toda a década de 20. E nós éramos tão criativas que até eleger prefeitas no interior do Rio Grande do Norte, nós elegemos. A primeira prefeita da América Latina, chama-se Alzira Soriano, foi eleita e ficou na marra, porque seu pai era um chefe político importante, e acabou que o Senado anulou, mas não valeu na prática. Então, é assim o Brasil, tá? Aqui, Ildete, nós estamos terminando o teu tempo, eu queria deixar o restinho para você se organizar no sentido de fechar esse teu raciocínio desses 90 anos do voto no Brasil, te agradecendo, um beijo grande pela tua participação. Eu não sei, eu acho que eu me alonguei muito contando história, porque eu adoro contar história, tá, Ana? Então, isso tudo que você está vendo é para dizer que não existe nenhuma luta, não existe nenhuma lei neste Brasil que não tenha sido uma lei para as mulheres, que não tenha sido produto da luta das mulheres. Nada caiu de graça. Só chuva cai do céu, tá? Quando cai no Nordeste e em Petrópolis abunda, como vocês viram há 20 dias atrás, há mais um pouquinho, né? Então, isso tudo é para a gente fechar e dizer, vamos à luta. 2022 é ano de eleição. E pense que eleição é uma coisa séria, que você está elegendo um governo. E as mulheres têm que ter muita clareza de onde é que elas vão, quem é que elas vão escolher. De preferência, escolhe uma mulher para os cargos congregacionais. Beijo, querida. Muito obrigada, muito obrigada. E agora, para terminar o programa, eu só queria terminar de uma forma bastante gostosa e agradável, com um áudiozinho e um vídeo que a Universidade Estácio de Sá me mandou. Olha que gracinha. Bom fim de semana. Elas chegaram atrasadas na sala de aula, fazendo as contas quase 350 anos depois. E na chegada, tentaram dizer a elas o que fazer e o que saber. Por exemplo, disseram que a matemática não era para moças. Logo elas, que podem se multiplicar em 2, ou se dividir em 1000. Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada, eles diziam. Só em 1887, depois dos Estados Unidos anunciarem 23 presidentes homens, a primeira mulher se formou em uma universidade no Brasil. Tá passada? Rita Lobato Velho, pioneiríssima, abriu portas para todas aquelas que estavam cansadas de só brincar de casinha. Não é que não gostassem de brincar de casinha, mas elas tinham certeza de que também sobrava competência para construir aquela casinha, aquele prédio ou aquele foguete. Falando em foguete, foi mais ou menos na época que o homem pisava na lua que as mulheres tiveram direito de entrar no mercado de trabalho sem autorização dos maridos. Elas que lutem. E foi exatamente o que fizeram. Botaram cropped, queimaram sutiãs, não necessariamente nessa ordem, e exigiram mudanças. Hoje, já são maioria nas universidades. Médicas, cientistas, líderes de Estado. São o que querem ser, e não o que alguém disse que poderiam ser. Deixam para as futuras gerações a mensagem: se brilha uma, brilham todas. Princesa, levanta a cabeça para a coroa não cair.